agora vamos para o contexto mundial. Eu convido ao palco a Karina Fichard. Ela é Investment Officer de Health e Education da IFC, International Finance Corporation. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença, obrigada ao Einstein pelo convite e parabéns pelo evento. Eu acho que está sendo um grande sucesso. Eu agradeço também o Daniel, que colocou bastante coisa sobre o ecossistema e sobre essa nova realidade do setor de saúde, então vou poder passar rápido mais slide. Então, super obrigada por isso. Antes de nada, para quem não está familiarizado com quem é a IFC, queria colocar um pouquinho de contexto, tá? A gente já costuma falar que o IFC ele é o braço setor privado do Grupo Banco Mundial. Então, a gente é um investidor em equity e em dívida também, em empresas privadas exclusivamente. A gente não trabalha com governo, trabalha só com empresas privadas de menor ou maior tamanho, focada exclusivamente nos mercados emergentes e em desenvolvimento. Então, a gente tem uma presença em mais de 100 países, todos eles emergentes. Hoje, a gente seria o maior banco de desenvolvimento. Desde a criação da instituição, a gente tem investido mais de 140 bilhões de dólares nessas empresas de países emergentes. E no último ano fiscal, mais de 23 bilhões. Uma das coisas que faz realmente a especificidade da IFC, comparado com outros investidores, como fundos de VC, fundos de private equity, por exemplo, além de ter uma visão sempre de longo prazo, que a gente olha muito o impacto do desenvolvimento que vai ter o investimento, além do retorno, certo? Então, essa é uma dos diferenciais que a gente tem. Uma outra coisa na qual a gente tenta sempre aportar valor é nas boas práticas, em termos de sociomedioambiental, governança, e também a gente tenta trazer outro valor adicional em colocar à disposição dos nossos clientes acesso ao nosso network global. Então, falarei um pouco mais para frente de duas iniciativas que a gente tem nesse contexto. O setor de saúde, logicamente, ele é muito estratégico para a gente, pela nossa missão de desenvolvimento. Bom, esse overview é uma realidade que todo mundo conhece. Eu acho que não preciso descrever o desafio que temos todos pela frente, em termos de envelhecimento da população, de incidência de doenças crônicas e não transmissíveis, e de recursos inadequados para fazer frente a esse desafio, né, na maioria dos países. E o Brasil, infelizmente, é um bom exemplo desse desafio. Acontece globalmente, acontece nos Estados Unidos, mas também, sobretudo, nos países emergentes e no Brasil em particular. Então, o que a gente está tentando fazer realmente é apoiar empresas que fomentam o melhor acesso a serviços e produtos de saúde de qualidade, em particular aquelas que focam em resolver esses grandes desafios. E para conseguir esse objetivo, procuramos sempre aquelas empresas que são mais eficientes, que têm um modelo de negócio escalável. Então, bom, achamos várias, já fechamos mais de 210 projetos por 5 bilhões. E como vocês podem ver aí na lâmina, a gente investe em todos os segmentos do setor de saúde, tanto os operadores mais tradicionais, como os hospitais, por exemplo, laboratórios, empresas de diagnóstico, também no setor farma, e de maneira bastante equilibrada entre todas as regiões do mundo. Na América Latina, mais ou menos 22%. Mas a nova realidade de hoje faz que não podemos operar só com operadores tradicionais. Precisamos entender um pouco o que está acontecendo nesse mundo, e a tecnologia revolucionou o setor de saúde. Está num momento único, e os MedTech Innovators, que a gente coloca aqui no meio do diagrama, realmente são essenciais para a gente ter o impacto que a gente pretende ter. Essa é a parte que eu vou passar um pouquinho mais rápido, até porque vocês sabem muito mais do que eu sobre essa nova realidade. Essa nova realidade que é essa, né? Que um paciente é muito mais conectado, muito mais informado, muito mais ao centro de tudo, muito mais consumidor também, um produtor de data, né? Mas então esse é a primeira grande tendência que a gente está vendo. Um cliente que é muito empowered consumer, que a gente tem aqui, né?
e distrustful também. O desafio que a gente mencionou antes, demográficos, em termos de doença, que fazem que realmente as necessidades de novas soluções está crescendo, mas estamos também no momento no qual as novas tecnologias estão em todos os lugares e muito mais acessíveis a todo mundo. Antes, a robótica era para hospitais de ponta, porque requeria realmente um investimento altíssimo. Agora tem muitas tecnologias de inteligência artificial, etc., que dá para achar em qualquer celular de qualquer um. E isso está mudando realmente a realidade na qual estamos hoje. Um outro ponto que faz que a gente está nesse cenário de saúde 4.0 único são todos vocês, né? Os empreendedores de startup. Estamos numa idade de ouro de startup, como o Daniel bem colocou, eu concordo totalmente com isso. O custo nunca foi tão baixo de você lançar uma startup, de você ter acesso a dados, tem novos consumidores que estão no mercado, isso cria umas oportunidades únicas. Isso é uma verdade no Silicon Valley, mas também uma verdade no resto do mundo. A emergência de companhias de saúde digital, de startup digital, isso acontece não só nos Estados Unidos, mas em todos os ecossistemas. Os dois mais ativos continuam sendo os Estados Unidos, Ásia, na China em particular, está acontecendo muita coisa na China, na Índia também, que são mercados também que, por serem tão grandes, uma vez que você começar a ter uma adopção do seu produto, já tem 1 bilhão de pessoas em poucos meses, né, pelo tamanho que aquilo tem. E uma tendência nesse contexto que é interessante é que, no começo, as startups elas pegavam um conceito dos Estados Unidos, faziam um copy-paste adaptado um pouco à realidade do mercado delas. Isso não é mais assim. Agora, todos esses modelos eles evoluem de maneira autônoma ou realmente nascem dos problemas locais. Por exemplo, o setor de supply chain de farma que a gente está colocando aqui, a gente está vendo os exemplos únicos na África ou no Paquistão, que são países onde realmente os desafios em termos de logística são incomparáveis. Brasil, vou passar o Brasil, porque o Daniel já cobriu essa parte. Em termos de funding, esse é o último ponto que realmente faz que estamos num momento único. O acesso ao capital nunca foi tão grande, realmente. Até tem pessoas que acham que tem um excesso de capital. Mas se você olhar os números aí a nível global, que é esse gráfico aqui da direita, você vê que em 2017 foram investidos mais de 11 bilhões de dólares em health tech, tá? Exclusivamente health tech. São mais 800 transações nesse segmento. E 2018, peguei o último dado que até agora, até outubro, já estamos em 10,6 bi. Então, 2018 vai ser mais alto ainda o volume de operação que em 2017. E os expertos consideram que isso deveria continuar pelo menos nos próximos 20 anos. Então, realmente, os mercados estão vendo o valor que tem no setor de saúde digital, vê que tem um trend de muito longo prazo e continuam investindo. Esse excesso de capital, ao mesmo tempo que o número cada vez maior de startups que estão madurando, faz que o tamanho das operações em geral seja maior. Isso não tira que mais da metade sejam seed e series A. Então, ainda as empresas que são mais pequenas, no estágio menos avançado, conseguem ter acesso a capital também. Em termos de segmento de tecnologia, realmente todas elas têm acesso a capital, têm a possibilidade de ter acesso a capital, sujeito a achar o bom investidor e o bom parceiro, tá? Que às vezes não pode ser tão fácil, mas tem interesse dos investidores por todas as áreas. Mesmo assim, preciso destacar a inteligência artificial, tá? Que continua sendo o receptor do maior volume de investimento, mas para os outros também tem. Em termos de saída, o esquema tradicional mudou um pouco. Antes era o Angel, depois o fundo de VC, investe, sai com IPO. Os IPO estão caindo. Um dos motivos pode ser que realmente você tenha mais acesso a capital, mais fácil, baixos formatos mais variados, então você não precisa listar. Pode ter outras saídas, e a principal saída, de fato, é o M&A. Então, M&A
quem compra, quem vende, isso é muito variado. A gente tem visto, mais da metade do dia de M&A são de outras empresas de saúde digital que estão comprando. Mas não é só o caso deles. Por exemplo, você tem umas Big Tech, os Apple, o IBM de turno, que também está comprando ativamente. Tem até empresas de outros setores que estão entrando no setor de saúde porque estão vendo o potencial que isso tem no futuro, que estão comprando. E fundos que vendem para outros fundos. Então, realmente, a dinâmica do M&A é variada e tudo pode ser, realmente, não tem regra. Esses são alguns exemplos recentes de M&A, bom, alguns muito famosos, a Amazon entrando com a PillPack no setor farma, né, que é um exemplo muito famoso, a IBM, a própria Rocha, bom, enfim, exemplos não faltam. Mesmo assim, continua tendo muita gente listada e aquelas empresas de saúde digital listadas, em geral, estão com performance na bolsa muito positiva. Tem só 4 nomes que estão em números vermelhos, mas todo o resto está com uma dinâmica muito positiva. Em termos de perfil de investimento, aí o que é interessante é ver um pouco o perfil dos investidores de fundos em particular. Tem alguns novos entrantes, mas também tem muito repeat deal, repeat player. Isso é uma coisa que não se via antes. 2017 é o primeiro ano que realmente mais da metade dos investidores, 62%, já tem um investimento numa empresa de saúde digital e estão repetindo, porque aprenderam a conhecer o mercado, estão gostando do mercado, veem o potencial que tem e querem fazer mais investimento. Tem cada vez menos turistas, os investidores que são oportunistas, que querem ver como funciona aquilo e querem testar, isso é cada vez menos verdade, também porque eles têm um nível de exigência que é cada vez maior. Agora eles querem realmente dados científicos validando o porquê do business model está funcionando. E de fato a gente está vendo muitas empresas que têm muito sucesso, que têm aprovação de FDA, por exemplo, algumas empresas, por exemplo, que usam inteligência artificial no diagnóstico, com aprovação de FDA, eles têm um acesso absurdo a financiamento. Bom, na China também está acontecendo, os Big Tech também estão comprando lá, e vou avançar um pouco. O que a gente faz? Então, a gente, no setor de saúde, investe, tem 2 times. Um time que é mais os operadores tradicionais de um certo tamanho, que são já mais assentados, que seria o time que eu represento, e depois tem o time de Venture Capital, que seria como um fundo de Venture Capital mesmo. Então, vou passar rápido porque o tempo é curto, mas basicamente a gente opera em todos os segmentos das tecnologias, com uma preferência por diagnóstico por imagem, virtual assistant, telemedicina, pelo impacto muito relevante que isso tem nos mercados. 2 coisas que eu vou mencionar e que não vou poder explicar, mas aí qualquer coisa, se tiverem perguntas, a gente pode entrar em contato depois, ou talvez a gente tenha a oportunidade de conversar também no painel, seriam a nossa conferência internacional, Disrupting the Present, Building the Future. Então, essa vai ser a próxima em 2019, em março, em Miami, estão todos convidados. E a outra que contarei depois, que é o Tech Emerge, que é um programa de matchmaking entre inovadores de startup de saúde e operadores tradicionais de grande escala. Muito obrigada a todos.